estimados confrades redentoristas e demais concelebrantes, sacerdotes, nossos ministros ordinários da comunhão eucarística, nossos leitores, irmãos e irmãs, vindos de tantos e tantos lugares para estar aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós visualizamos um pouco aquilo que nós somos no mundo, né? A grande igreja espalhada por tantos e tantos lugares. Cada um de nós batizados pertencemos a uma comunidade. Você tem lá a sua comunidade, seja rural, seja urbana, né? A sua paróquia, a sua diocese. Então, aqui estão alguns padres, né? Diocesanos, religiosos também, que são párocos, e tem lá a sua comunidade. Lugares onde você vivencia o seu batismo e a sua fé. Mas aqui no santuário nós nos reunimos para a grande celebração. É sempre para nós uma festa, uma alegria estarmos juntos. E Nossa Senhora, que nos chama, nos convoca para irmos até seu Filho Jesus, que se faz presente de modo especial na palavra, na Eucaristia, e também presente no meio de nós. Porque o Evangelho nos confirma: onde dois ou mais estão reunidos, aí estou eu no meio deles. Então nós formamos essa grande unidade, né? Um só batismo, uma só fé. Deus tem predileção pelos pobres. Isso confirma as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos dois exemplos de duas viúvas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Naquele tempo não existia aposentadorias, né? Então as mulheres, as viúvas, muitas vezes eram as mais abandonadas, né? As mais pobres. E aí nós vemos então que Deus vai ao encontro dessas mulheres necessitadas. E lá no Antigo Testamento nós vemos a viúva de Sarepta, em que Elias quer mostrar, né, para ela, se ela tiver essa confiança em Deus, nada lhe faltará. Só tinha lá um punhado de trigo e um pouco de óleo, e ele pede para que ela então faça um pão. Falou assim: vou fazer, mas para depois nós morrermos de fome, né? Elias falou: então faça um pão e traga para mim. E aí depois aquele óleo jamais se acabou e o trigo também jamais se acabou. Então mostrando que Deus vem em encontro do necessitado, do pobre, né? E no Novo Testamento nós vemos então Jesus lá no templo, percebendo as pessoas colocando as suas ofertas. Aqueles que tinham bastante, então colocavam muito, né? Porém, de um modo ostensivo, né? Para que todos olhassem que eles estavam dando grandes quantias. Chegou uma pobre viúva e deu da sua pobreza, daquilo que, podíamos dizer, poderia fazer falta, mas ela depositou aquela quantia naquele cofre, né? Lá no templo. Então, Elias louva a generosidade daquela viúva no Antigo Testamento, dando essa recompensa de jamais se acabar o trigo e o óleo. E aqui Jesus também louva a generosidade daquela viúva, que deu daquele pouco que ela tinha. Então, no Antigo Testamento, temos Jesus também, então as viúvas eram as mais necessitadas. Agora, nós sabemos que a conotação de pobre também mudou um pouco. Em 1979, quando nossos bispos da América Latina estavam reunidos lá em Puebla, eles perguntavam: quem são os pobres, né? E eles colocavam duas distinções de pobres. Uma qualidade de pobres, é uma classe de pobres, é aquele que é curvado, aquele que é oprimido, aquele que é o migrante, o imigrante, aquele que é escravizado, né? Então colocava que existem esses pobres na sociedade de hoje, né? De modo especial na América Latina. Depois, o pobre evangélico, né? O pobre, aquele que é desprendido, aquele que se coloca assim aberto à necessidade dos outros, pela solidariedade, pela partilha também. Então aparece muito isso, né, na conferência, né, dos bispos reunidos em Puebla. Então a igreja,
ela é aquela que deve dar continuidade à missão de Jesus. Né? Nós somos, como batizados, devemos dar continuidade a essa missão de Jesus, de ir até o pobre, aquele que é necessitado, né? E Jesus mesmo fala e confirma no Evangelho: tudo aquilo que vocês fazem aos outros, é a mim que vocês o fazem. Por isso que Jesus sempre ia até aquele que estava precisando, né? O doente, né? O pobre. Então Jesus recuperava a saúde, perdoava os pecados, né? Então essa libertação, não somente material, mas também espiritual. A conversão também é um sinal também de pobreza. A gente se desprende, né, daquele desejo de nós vivermos aquilo que é mais fácil, mais prazeroso, mas não está de acordo com a vontade de Deus. Aqui no santuário, né, temos o sacramento da penitência e da reconciliação. Todos os dias o missionário redentorista tem as confissões. E eu sempre lembro e digo, né, que o grande milagre que Nossa Senhora Aparecida faz aqui não é tanto o milagre, às vezes, de um câncer, que a pessoa é curada, e acontece tantos milagres, né? Se nós fosse enumerar, nem dá para enumerar de tantos milagres que as pessoas conseguem. Mas o grande milagre é a conversão. A pessoa querer ser melhor para Deus e para os outros, né? É o grande milagre da conversão. Então, nós também temos que ser pobres em espírito, né? Desprendidos, desejosos de ser solidários e sabermos partilhar com os outros. Quando eu morei em São Paulo, fiz a teologia, e nós éramos um grupo de estudantes de teologia, e alguns de nós fazíamos um trabalho com os homens e mulheres de rua. Nós nos reunimos numa casa dos monges beneditinos, lá atrás do mosteiro de São Bento, e lá nós reunimos homens e mulheres que viviam na rua. E hoje, lendo e meditando essa passagem do Evangelho de hoje, que Jesus louva aquela atitude da viúva, então nós estávamos refletindo sobre essa passagem da viúva junto com homens e mulheres de rua. Dividimos em vários grupos, e cada grupo tinha alguns de nós, né? E alguns deles também. E aí, depois que se leu, então, a passagem da viúva, uma daquelas estudantes que estavam lá, que tinha estudantes, tinha seminaristas, tinha religiosos também que acompanhavam os homens e mulheres de rua. E aí uma das estudantes disse assim para o pessoal, falou assim: eu não achei muito certo a viúva dar de tudo que ela tinha, né? Então deu e ficou sem nada, como é que foi? Ficou mais pobre ainda? E aí um dos homens de rua, ele disse assim: mas você não acredita na providência de Deus? Então muitas vezes a gente aprendia, né, com os homens e mulheres de rua, na verdade, eles não tinham para dizer nada, né? Mas eles também confiavam nessa providência de Deus. Então Deus não abandona ninguém. Então o segredo está em nós vivermos comunitariamente. Quando nós estamos com os outros, não estamos sozinhos, né? E Deus está no meio de nós. Então aí é o grande segredo de nós vivermos, então, o mandamento de Jesus, né? Assim viveram os santos, né? Temos tantos exemplos daqueles que fizeram tanto de bem para o seu próximo. E no meio de nós, né? Se eu pudesse ouvir de tantas experiências, através de vocês mesmos, né? Quanto de bem vocês fazem aos doentes, aos pobres, aos necessitados. Então que Nossa Senhora, como mãe, ela olhe a cada um de nós com seus olhos misericordiosos e nos ajude a sermos sempre mais prediletos do seu Filho Jesus, né? E que assim Deus, podendo olhando para nós, poderá dizer: esses são de fato meus filhos amados, essas são de fato as minhas filhas amadas. Louvado seja